Fala meu parceiro e minha parceira, mais um vídeo aqui no canal, Ruane Veríssimo que vos fala. Agradecer aí pelo apoio no canal e convidar vocês para assistir o vídeo de hoje porque tá imperdível. A galera me pediu, poxa Ruane, faz alguns vídeos sobre redes sociais, dá algumas dicas pra gente de como melhorar o nosso engajamento, nosso relacionamento com o nosso público. Então hoje a gente vai fazer um vídeo sobre Instagram, especificamente sobre os stories, algumas maneiras de você bombar os seus stories, beleza? Então tá imperdível, não sai daí. E ô Caipira, faz o seguinte, roda a chamada aí e vamos pro vídeo. Então galera, antes da gente começar o vídeo, claro, dá o seu like aqui nesse vídeo, porque o tema, se você já se identificou, já dá o like aqui. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal. Se gostar do conteúdo, manda pra todo mundo, dá aquele copy, manda lá no WhatsApp com seus amigos, manda no grupo lá, fala, pô, olha que dica bacana que o Ruane deu, tal, e traz a galera aqui pra participar. Se você não assistiu os outros vídeos, daqui a pouco vai lá, assiste todos os vídeos, faz uma maratona aqui no canal do Ruane, porque tem muita coisa que vai te ajudar, tá bom? Hoje especificamente vamos falar sobre stories, tá? Algumas maneiras de você bombar o seu stories no Instagram, tá? Tem algumas métricas, algumas dicasinhas que o algoritmo vai te ajudar a poder propagar o seu conteúdo para mais pessoas. Primeira dica que eu tenho para te dar, hashtag. É muito importante que você tenha uma base de hashtag muito bem definida para o seu conteúdo, tá? Ou para aquele determinado vídeo que você está gerando. Se você está gerando um vídeo sobre empreendedorismo, é importante que você tenha as hashtags certas para esse tipo de público. Ah, Ruane, mas eu não queria deixar a amostra lá porque vai ficar feio o meu stories e tal, não tem problema. Ou você coloca na mesma cor do fundo, para poder sumir, ficar meio que oculto ali, ou então você arrasta para baixo lá, deixa ele oculto lá sem aparecer na imagem, que vai dar tudo certo, tá bom? Segunda dica, colocar a localização. Isso mesmo. Se você de repente está participando de alguma conferência, algum evento, ou se você está numa determinada cidade durante uma viagem, coloca a localização lá, porque de alguma forma isso vai ser um item de busca. As pessoas conseguem pesquisar pessoas que estão gravando stories naquele determinado local, tá? Esse é um ponto. E outra também que só por isso o próprio Instagram já faz de alguma forma com que o seu story chegue ao máximo de pessoas, tá bom? Isso vai ser importante para o começo. Outro item importante são os horários, tá? Não que você não possa postar num determinado horário, mas é importante você entender qual que é o horário que o seu público está mais engajado, está mais participativo. Lá nas métricas, nas informações você consegue descobrir isso. E se você tem uma certa história para soltar durante o dia, não solta tudo de uma vez, porque é muito importante que você esteja aparecendo lá nos mais recentes dos seus seguidores, tá? Então se você tem algum determinado assunto para falar, fala pela manhã, dá um intervalo de algumas horas, aí solta sobre outro determinado assunto e assim sucessivamente, tá? Não existe uma regra, mas é importante que você consiga gerar bastante conteúdo nos seus stories. De repente uns 10 por dia, intervalando assim nos principais horários que o seu público está online, tá bom? É muito importante que você use os seus stories. A gente vai falar depois sobre feed, tá? Mas você pode aproveitar os seus stories como se fosse uma base de teste. Se você de repente soltou um stories lá que a galera interagiu, engajou bastante com você, participou, mandou mensagem, você interagiu pelo direct, sinal que aquilo ali interessa para o seu público. Então você pode de alguma forma pensar em conteúdo para você soltar no seu feed sobre aquele determinado assunto. Essa é uma terceira dica. Uma outra dica é você aproveitar o seu feed para poder direcionar essa galera para os seus stories também. Por exemplo, se você está fazendo a gente usou o exemplo da viagem, vamos manter no exemplo da viagem. Se você está fazendo uma viagem, você vai para tal lugar, você vai para Disney, por exemplo. Você vai para Disney e vai compartilhar aquela viagem ali com o seu público. Então o que você pode fazer? Solta um videozinho curto no seu feed, onde você chama a galera para poder conhecer o seu momento, o seu dia a dia durante aquela viagem. Tudo que ia acontecer nos bastidores, enfim. Você poder convidar ali pelo seu feed. Por exemplo, galera, tô indo pra Disney, vou gerar muito conteúdo para vocês, acompanhe lá nos meus stories toda essa peregrinação que eu vou fazer lá na Disney e eu quero compartilhar com você. Então, automaticamente você está direcionando a galera para os seus stories e automaticamente você está engajando mais o seu Instagram e muito provavelmente você vai bombar esse conteúdo e atingir mais pessoas, tá? Uma outra dica que eu tenho para te dar são parcerias. Parcerias é muito importante. De repente você achar alguma pessoa que de alguma forma tem um público que linka com o seu conteúdo, seja o seu conteúdo um conteúdo nichado, ou seja, para um determinado público, ou não, de repente você abrange algumas linhas editoriais diferentes que vai atingir
diferentes públicos, é importante que você veja alguém que esteja alinhado com o seu conteúdo e de repente propor parcerias. Muitas das vezes você abre a sua caixa de pergunta ali, a galera pergunta alguma coisa, você consegue direcionar essa pessoa para um possível parceiro seu e ele fazer a mesma coisa. Só que aí o que é muito importante? Se o teu parceiro ali de collab, né, se ele está te direcionando o público dele para poder conhecer o seu trabalho, é muito importante que quando você perceber isso, você já comece a gerar conteúdos que vai atingir o público dele, tá? Por exemplo, se teu público é um público de empreendedorismo, mas você fez uma parceria com um cara que fala sobre assuntos motivacionais, enfim, alguma coisa. Então é muito importante que você esteja preparado para recepcionar o público dele que gosta desse assunto. Então é importante que você faça um stories ou de repente faça uma postagem no feed que vai identificar o seu conteúdo com o conteúdo do seu parceiro, porque aí você consegue reter o público dele. Isso é muito importante. Deu para pegar? Essa é uma outra maneira de você conseguir trazer público para o seu Instagram, enfim, de uma maneira muito mais orgânica. E você pode utilizar isso através dos stories, entendeu? Repostando, interagindo com o público dele. Você já vai estar preparado para receber o público desse seu parceiro, beleza? E a última dica que eu tenho para te dar, na verdade, ela é tão importante ou até mais do que as outras, tá? Quando você se propor a gerar qualquer tipo de conteúdo nos seus stories, é muito importante que seja um conteúdo relevante para o seu público e que de alguma forma você vai conseguir engajar ele e reter esse público, tá? O que seria essa retenção? Se você está recebendo um público novo, ele vai logo nos seus stories para saber que tipo de conteúdo você gera. Então é muito importante que esse tipo de conteúdo faça exatamente a retenção desse público. E quando eu falo engajar, é que você tenha essa troca com o seu público. Por isso que é muito importante. Abra a caixa de pergunta, se coloque à disposição para poder ajudar o seu público, enfim, como que eu posso te ajudar, como que eu posso te servir, coloca sempre esse tipo de pergunta, porque tudo que vier é nessa que você vai interagindo com o seu público. Faça enquetes também, use e abuse das opções que o Instagram te dá para você justamente poder, além de engajar, reter aquele público com você. Inclusive na questão das parcerias, se você vai receber um público de um outro determinado nicho, é importante que você esteja sempre com seus stories preparado para poder receber essa galera. Se você seguir todas essas dicas aqui, provavelmente você vai ter muito sucesso com o seu Instagram e ele vai conseguir atingir muita gente, tá? Fico no aguardo do seu feedback aí, se deu certo ou não, conta para mim depois. E também se você tem alguma dica de vídeo, solta aqui nos comentários, me fala o que você gostaria de ver aqui no canal, que a gente vai gerar esse conteúdo para você, tá bom? No mais é isso, agradeço você que ficou até aqui, que assistiu o conteúdo. Lá na descrição tem link do nosso Telegram para você ficar por dentro de tudo que rola aqui nas gravações, os conteúdos, pulo do gato, os hackzinhos que a gente solta lá no grupo, então é importante você participar também. Se você não baixou ainda o meu e-book, que é o e-book passo a passo da produtividade, onde eu conto alguns aplicativos que eu uso no meu dia a dia e que ajudam a otimizar meu tempo, tá o link ali para você baixar de maneira gratuita, 0800, coisa linda. E também eu escrevi um livro, chama-se Faça e Faça, justamente sobre produtividade, para você preencher o seu tempo com coisas positivas e ter essa virada de chave na sua vida para começar a produzir algo relevante para você e para a sociedade, para o seu público, para o seu cliente. E tá muito bacana. Quem puder adquirir também, de certa forma, vai estar adquirindo um conteúdo muito importante que pode mudar a sua vida, tá bom? Muito obrigado quem participou. Dá o like se não deu, se inscreve no canal, manda para todo mundo e até o próximo vídeo. Tamo junto. Faça e faça. É nóis!